agora eu tô com a seguinte curiosidade. Você é um cara que tem bilhares de jogos lá na sua estante. Quantos jogos você tem? Cara, Cartuchos e... eu tô com cerca de 1.200. Eu tenho que ver no aplicativo aqui, mas são mais ou menos 1.200 jogos. Só que o detalhe é o seguinte, quando a gente está tratando de colecionismo, se você for pensar, não é uma quantidade muito grande. Sim. É absurda fora do colecionismo, você tem 1.200 jogos. Mas a grande questão da minha coleção é que 95% dela é CIB. O que é CIB dentro do colecionismo? É o que eles chamam de Complete in the Box, Complete in Box. Então vem a caixa, o manual e o cartucho. Que são coisas mais difíceis de se achar. Que foi uma praga que surgiu na minha vida, que no início da coleção eu não fazia questão. Eu colecionava os joguinhos luzes, né, que eles chamam, é só o cartucho. Eu pegava só o cartucho, label rasgado, não tava nem aí, cara. Eu só queria jogar. Até que eu tive acesso ao meu primeiro jogo com caixa e manual, que foi um Mario Kart, Super Mario Kart do Super Nintendo e o Donkey Kong Country. Cara, eu pegar, isso foi mais ou menos em 2012, 13, eu pegar numa caixa de Super Nintendo depois de tantos anos, velho, sentir aquele cheiro de caixa, de papel, foi uma coisa que abriu a porteira assim, que eu falei, agora eu só quero isso aqui. E aí me ferrou, velho, porque é muito mais caro, né? Porque o que acontece? Você guarda a caixa do micro-ondas que você comprou? Você guarda o manual da televisão que você comprou? Não guarda, velho. Todo mundo joga fora. Mas esse tipo de coisa, ao invés de desvalorizar, só valoriza, né? Também. Então, só valoriza. Porque a galera na época jogava fora. Pois é. O cara comprava um jogo do Super Nintendo, o que ele vai fazer com aquela caixa de papel? O do Mega Drive, até mais, os jogos de Mega Drive, em regra, são mais baratos do que do Super Nintendo por causa disso. Porque o Mega Drive, um dos motivos, né? Primeiro que tinha Tectoy no Brasil, que ajudava demais na produção, então tinha mais oferta. E o segundo que as caixas eram duras, né? Então a galera guardava, porque era aquela case mais dura, a do Super Nintendo era de papel. E às vezes a criança de tanto abrir e fechar, mesmo rasgava e perdia. Do Mega Drive era mais... durava mais. Então é mais fácil de achar. O Super Nintendo é super difícil, cara. Esse tempo todo que você vem colecionando e comprando cartuchos, você vê uma valorização? Tipo assim, você vai numa loja hoje e vê de um preço, daqui a 5 anos você vê que o preço aumentou? Acontece isso? Assim, eu sou mais otimista. A galera do chat aí, você comentou aí, eu vi que tá cheio de colecionador aí, cheio da galera do videogame antiga aí. Tem muita gente que discorda. Os preços hoje em dia estão absurdos. Tá realmente muito difícil colecionar hoje em dia. Mas eu acho que já esteve pior. O que na minha visão de colecionador está acontecendo? Cara, até 2010, 2011 era uma maravilha colecionar. Era lixo. TV de tubo era lixo. Era. TV de tubo a galera largava na rua. Joguei não tem o que fazer fora, com véio. isso. Tem TV de tubo hoje em dia que a galera vende a R$800, R$600, R$700. Então, assim, na época era só que aí começou a demanda a aumentar, a galera procurar, e principalmente na pandemia. A pandemia, cara, a bolha estourou num sentido assim que foi quase que irreversível, mas já tá mudando e eu vou dizer por quê. O que aconteceu na pandemia? Ficou todo mundo preso dentro de casa, não tinha o que fazer. Muitos canais surgiram nessa época, produzindo conteúdo que mexe com a nostalgia. O cara, né, claro, quem não teve a economia afetada, né, quem pôde trabalhar de casa, ou quem era servidor público, ou quem não sobrava dinheiro, porque o cara não podia viajar, o cara não podia ir para restaurante nem nada, o que o cara vai fazer? Vou comprar joguinho. Então, cara, valorizou pra caramba jogo antigo nessa época, pra caramba. Só que, porque juntou também, né, com a galera que já estava nos seus 35 anos, mais ou menos, que era o meu caso, que já está com a independência financeira mais ou menos arrumada e o cara quer matar a saudade dos joguinhos antigos. Só que agora eu tenho sentido que está mudando, porque passou a pandemia, as coisas voltaram ao normal, os preços subiram demais, ficou insustentável. E o que está acontecendo hoje em dia? Tem muito colecionador desfazendo de coleção. Muito colecionador desfazendo de coleção. E essa é a hora de você conseguir comprar jogos raros com um preço mais acessível. Porque, é colecionador com colecionador. Pois é, enquanto uns sofrem a crise, outros aproveitam, né? Os caras já começam a comprar. Eu acho que não é nem questão de aproveitar, cara. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. É um jogo, provavelmente já ouviram falar, Resident Evil. Resident Evil. Com Resident Evil. Existe o Resident Evil 2 do Nintendo 64, que é um jogo chatinho de achar. Ele é difícil de achar porque a Capcom fez mágica. Eu jurava que ele era pro
Ele é do PlayStation. É do PlayStation. Ele é do Play 1. Por isso que o do Nintendo 64 é difícil achar. Pô, que legal. Porque a Capcom fez uma mágica de colocar acho que o do PlayStation eram 2 CDs. Isso, colocou 2 CDs dentro de um cartucho do 64. Então a Capcom fez muita mágica com esse jogo. Então é um jogo que é muito procurado e por causa disso é caro. É um jogo, cara, que na época da pandemia ele valia R$ 1.500 completo, né, na caixa. Então, assim, quem comprou na época lojista para revender, às vezes pagava 1.800, 900 para revender por 1.100, 1.200 e ter a margem de lucro dele. Só que depois da pandemia que a situação começou a virar, começou a aparecer Resident Evil 2 com preço mais acessível, entre aspas, né? Então, eu cheguei a ter conhecido o meu, comprou esse Resident Evil por R$600. Oh. Só que o cara que comprou por 800 ou 900 para vender e ter o lucro, ele não pode abaixar. Aí fica aquela coisa encalhada na loja do cara. Aí o cara tem duas opções. Ou ele baixa o preço, ou ele segura, entendeu? Então, assim, eu acho que as coisas estão mudando. Eu acho que... Eu ainda tenho essa esperança, cara. Eu acho que muita gente entrou no oba-oba da pandemia, né? Muita gente pegou carona porque... Cara, se você for notar bem, a nostalgia, ela tá muito em moda. Você tem séries igual Stranger Things, que mexe com nostalgia dos anos 80, anos 90. Você teve uma novela da Globo há uns tempos atrás que chamava, acho que era anos 90, né? 90, alguma coisa assim nesse sentido. Tá rolando vários live actions. Vários live actions, várias coisas que estão retornando, assim. Então, assim, é uma coisa que estava muito na moda. E aí, o colecionador, a pessoa que está de fora, ela acha que o colecionismo, o problema é só dinheiro. E não é, cara. Você tem a questão do dinheiro também, que é muito importante, que é um investimento, mas você tem o problema do espaço. Você tem o problema da disciplina, da dedicação, porque senão você vai chegar num ponto, cara, que vai ficar insustentável. Aí na hora que o cara vê, falou assim, velho, pra que eu comprei isso tudo? O que ele faz? Começa a vender. Entendeu? E aí o mercado ele vai se autorregulando. Eu ainda tenho esperança que vai baixar mais ainda, cara. Cara, sobre esses novos consoles, novos assim, que eu falo no sentido de data de fabricação, né? Igual eu já vi, por exemplo, mesmo dos anos 2000 para cá, venderem Mega Drive, por exemplo, venderem o próprio Super Nintendo e tal. Existe alguma diferença técnica ou não para esses novos jogos que são fabricados? Você diz mais da Sega, né? Isso. O trabalho da nossa Tectoy, né, cara? A Tectoy faz e vende Master System até hoje. É um negócio impressionante, cara. Mas é a mesma coisa do que foi feito lá? Não, a Nintendo parou já. Parou, né? A Nintendo Mas existem empresas terceirizadas que fazem consoles novos que você consegue rodar jogos de Super Nintendo HDMI. Jogo mesmo, você coloca o cartucho, né? Cara, eu tenho muito... A Nintendo fez também os mini emuladores, né? Caro pra um caramba com 20 jogos. Mas são muito legais, funcionam muito bem, eu curto. Eu comprei um do Mega Drive, fiz um vídeo do meu canal também, é de uma empresa que agora eu esqueci o nome. Ele fez com a licença da Sega. Ele é um Mega Drive que já vem cheio de jogo dentro dele. Ele aceita o controle original do Mega Drive, você pode plugar o controle original e ele vem com espaço para o cartucho. Cara, essa opção, para quem quer começar a colecionar, é ótimo, porque você já tem um Mega Drive moderno que vai rodar em televisão moderna, porque tem esse problema também. Sim. Você pegar um videogame antigo e botar em televisão moderna, você vai passar raiva, porque a imagem fica toda horrível. Então ele tem esse Mega Drive que já vem cheio de jogos e ele admite cartucho. Então você pode ir começando sua coleção de pouquinho em pouquinho. Você não precisa comprar aquele tanto para ter coisa para jogar, entendeu?